Pensaram aí, quem seriam os dois pilares da base da pressão arterial? Tem várias formas de a gente pensar isso, mas tem duas bases grandes. Assim. Ah, beleza, isso que eu queria. Então eu tenho aqui, ó, o débito cardíaco. Vou jogar mais para cá para dar mais espaço. E aqui a resistência vascular. Vascular. Beleza? Então eu tenho aqui dois blocões, né? O débito cardíaco aqui para cá e a resistência vascular periférica. Então, eu acho que isso aí provavelmente muitos de vocês já ouviram, mesmo estando no segundo, no terceiro, acho que isso não é tão obscuro assim. Mas dentro desse pilar, repara, então a gente tem esses dois caras para sustentar a pressão arterial sistêmica. E aí a gente começa a desdobrar isso. Por exemplo, se eu quisesse desdobrar débito cardíaco, eu colocaria aqui, como é que eu posso chegar ao débito cardíaco? Frequência vezes volume. Frequência vezes volume. Frequência vezes volume, o volume injetado, enfim. Então eu posso calcular isso aqui, frequência cardíaca, beleza? E eu posso falar também de quê? De volume sistólico. Tranquilo? Então, dentro de débito cardíaco, eu tenho duas variáveis. Eu tenho a frequência cardíaca e o volume sistólico. Tranquilo? Então, vamos quebrar de novo. O que eu tenho dentro de volume sistólico? Aqui eu já comecei a ficar com preguiça, tinha parado, né? Estava escrevendo até agora, né? Agora PC. Fiz FC. VS. O que eu posso desdobrar aqui com o volume sistólico? O que poderia medir o nosso volume sistólico? Também. Então, eu posso falar aqui de tônus venoso. E eu posso colocar também, porque repara, além do tônus, ou seja, além dessa distensibilidade ou não do aparato venoso, mas eu posso falar também de quê? Do enfrentamento que o coração vai ter para conseguir empurrar o sangue lá do ventrículo para fora, beleza? Para fora. E aí qual é o nome disso aí? Qual é o nome desse enfrentamento aí? Essas forças? Chama isso de quê? Pré-carga. Beleza? Então, desculpa, eu troquei a ordem aqui. Estou falando isso, então. Vou falar de tônus venoso, tá? Você falou tônus meio mas não é isso não. Isso aqui é volume sistólico, não é? Então a quantidade de sangue que está aqui dentro, ventrículo principalmente, e essa quantidade total de sangue que eu tenho para ser ejetado, ou seja, para ser distribuído pelo bolso. Estou pensando do lado esquerdo, vai para onde? Está chegando para o corpo. Se eu estou pensando direito, está indo para os pulmões. Tranquilo? Agora olha só, se isso aqui é pré-carga, ou seja, o que seria pré-carga? Qual é a força que o coração tem que fazer para jogar esse sangue? Sacou? Então, existe uma série de resistências previstas para isso. Daqui a pouco a gente vai desdobrar isso aqui. A outra coisa se isso aqui é um enfrentamento para eu empurrar o sangue para fora do coração, aqui entra um outro pilar, antes do tônus, que é quem? Aqui entra a contratividade. Você pode falar o seguinte, Maurício, não faz muito sentido, porque lá em cima você colocou frequência cardíaca. Repara, frequência cardíaca não é contratividade. Frequência cardíaca é a capacidade de vezes que o coração bate, número de vezes, né? Contratividade é justamente aquela força que o coração tem para empurrar. Isso é tão importante porque alguns problemas de coração, isso já é um impeditivo em que você tem que pensar. Repara, se o paciente tem uma insuficiência cardíaca congestiva, o que você tem que fazer para ele? Eu tenho que aumentar a força de contração porque está deficiente. O coração hipertrofiado, ele perde essa performance cardíaca. Só que repara, se eu pensar numa droga, por exemplo, que estimula o coração como um todo, o que vai acontecer? Você vai aumentar a contratividade, mas você também vai aumentar a frequência cardíaca. E nesse caso não é ideal. O paciente que tem uma insuficiência cardíaca não tem espaço para ficar ali aumentando a frequência dele. Então olha o desafio, você tem que pensar no modo de dar para ele mais força de contração,
mas sem acelerar a frequência cardíaca. Então, só trabalhando, só um papo para uma outra discussão, mas é mais ou menos isso que eu quero chegar. Então, contratilidade é algo, frequência cardíaca é outro. Tanto é que eu posso falar assim para vocês, ó, uma substância do corpo que aumenta a frequência cardíaca e a contratilidade, os dois ao mesmo tempo. Adrenalina. Acho que fica muito claro para todo mundo entender que a epinefrina ela tem esses dois papéis. Ela consegue aumentar a frequência cardíaca e aumentar a força de contração. Tanto é que a gente na farmacologia chama de isso, de efeitos inotrópicos e cronotrópicos positivos. Mas nem toda droga que vai ser inotrópica positiva, obrigatoriamente é cronotrópica positiva. Sacou? Entenderam como eu quero chegar? Então, não necessariamente isso é uma regra. Ele está chocado aqui no sinceramente. Desde que eu entrei, estou muito preocupado com ele. Eu acho que ele vai voltar para Miguel, por isso que ele está muito preocupado. Então, a gente tem contratilidade e pré-carga. Agora sim, eu posso pensar que a pré-carga são as variáveis que dificultam o sangue de sair do coração. Aí eu posso pensar no tônus venoso. Beleza? Então aqui eu penso tônus. Olha, Maurício. Tônus venoso. E aqui eu posso colocar uma outra coisa, porque vai importar para mim, além do tônus venoso, a quantidade de líquido que está ali dentro daquele vaso. Então eu vou chamar de volume intravascular. Para o dentro. Fica um negócio bem põe. Parando para chegar no volume intravascular, eu não posso desdobrar em mais. Porque repara, o que vai garantir ter líquido ou não ter líquido, né? Ou seja, ter mais líquido dentro dos vasos ou menos líquido dentro dos vasos. Eu posso pensar aqui em quê? Posso colocar aqui na minha ingesta, eu vou colocar sede. Se eu ingerir água, eu vou aumentar o volume, em parte, claro. A outra, eu posso falar de retenção de sódio e água. É o principal veículo para que a gente possa controlar esse volume. Tranquilo? Se perder até aí, ou está dando para acompanhar? Foi? Então, vamos lá. Passo a passo. A pressão arterial, a gente começou dizendo que ela tem duas grandes bases de sustentação. Meu débito cardíaco e minha resistência vascular periférica. Em relação ao débito cardíaco, eu não posso subdividi-lo em duas outras bases de sustentação, frequência cardíaca e volume sistólico. Dentro de volume sistólico, mais duas bases de sustentação, contratilidade e pré-carga. Dentro de pré-carga, mais duas bases de sustentação, tônus venoso e volume intravascular. Dentro do volume intravascular, mais duas bases de sustentação, retenção de sódio e água e sede, ou seja, ingesta de água. Beleza? Isso significa dizer aqui no sentido de ingerir mais líquido. Tranquilo? Maurício, fala. Ali em volume intravascular, você colocou sede e retenção de sódio e água. Sim, também estaria ali no... Vai. Na resistência. Mas repara, quando a gente coloca vascular periférica, repara que a primeira palavra aqui está falando de quê? Exclusivamente. Na capacidade dela de distender ou não distender. Você pode pensar por complacência, só que o nome que a gente dá a todos os efeitos envolvidos para que isso tenha a capacidade de deformar e voltar, ou ficar mais rígido ou mais dilatado, a gente vai chamar de resistência vascular periférica. Não, sim, mas o que eu digo assim, em relação a resistência vascular periférica, ela meio que não depende também diretamente do quanto você ingere. Então, depende, é isso que eu quero chegar. Repara, até agora, se eu falar para vocês, é porque eu não acabei ainda, faltam mais uns 3 rabiscos. Não, de forma nenhuma. O que eu quero dizer é, se você analisar isso, esse tipo de observação que você está tendo é fisiológica, não é farmacologia ainda. E se eu falar para vocês que nesse quadro, não vou ser tão prepotente assim, mas faltam esses 2 rabiscos, tem quase que 90% de tudo que você pode tratar de hipertensão. Só de olhar para isso aqui agora. Tudo. Porque a gente consegue entender isso que você já está começando a correlacionar. Não tem relação isso com isso? Tem, claro que tem.
eu acho que eu posso até falar isso agora. Se eu tenho uma retenção maior de sódio e de água, o que vai acontecer com o meu volume intravascular? Vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Se aumentar o volume intravascular, vai acontecer o que com o precárdio? Vai aumentar também. Se aumentar o precárdio, o que vai acontecer com o volume sistólico? Vai aumentar o volume sistólico. O que vai acontecer com o débito cardíaco? Vai aumentar. O que vai acontecer com a pressão arterial? Se eu parar para pensar só nessas variáveis, vai aumentar. Mas aí você tem a resistência vascular periférica. Vai fazer o quê? Contrabalancear. Sacou? Eu não estou dizendo que vai. Eu estou dizendo que pode. Em tese, a gente está o tempo inteiro, né? Entendeu? Então, você está correto. Isso que impacta, mas impacta. E por isso que eu estou tendo essa preocupação de uma coisa puxar outra, uma coisa puxar outra, uma coisa puxar outra. E depois entrar nos mecanismos. Beleza? Quando eu falo de resistência vascular periférica, aí a coisa vai ficando mais bonita. Eu posso, o que pode controlar a resistência vascular periférica? Uma coisa é dizer sobre quem vai controlar dilatação ou constrição, por exemplo. Então eu posso virar aqui e falar, cara, eu tenho o que a gente chama de inervação direta. Inervação direta, onde eu quero chegar? Pô, você tem um troço ali, grudado no teu aparato vascular, que manda fazer vasoconstricção, é direta, tá? Diminuindo a luz do vaso, aumentando a resistência vascular periférica. Tranquilo? Só que tem outros caras que ficam circulando na nossa corrente sanguínea e que podem tanto ter o que a gente chama de controladores, tá? Eu vou falar de moduladores locais e moduladores. Vou botar os locais aqui e os circulantes aqui no meio, que dá para falar mais do cara aqui. Os moduladores circulantes desse lado de cá. Eu quero chamar a atenção para isso aqui. Ou seja, todos esses três caras aqui estão inseridos, de alguma maneira, na resistência vascular periférica. Eu posso ter um carinha que fica lá, que vai modular isso mais sistematicamente ou mais localmente, mas que também pode barrar e aumentar a pressão. Sacou? Dito isso, eu acho que a gente pode olhar para esse quadro, não está tão bonito, porque ele está meio pequenininho, deveria ser um pouquinho maior, mas aqui, de novo, tem quase todos os alvos de medicamento para a pressão que a gente possa imaginar, todos eles. Então, para ficar mais bonito, a gente pode começar a pensar nos mecanismos. Porque, repara, de uma forma geral, você entende que se eu tiver uma inervação direta fazendo vasoconstricção, o que vai acontecer com a resistência vascular periférica? Aumentar. A tendência é que o débito cardíaco faça o quê? Diminua, né? Para tentar manter o quê? Se isso não acontecer, eu posso trabalhar por quê? Eu posso trabalhar tentando amenizar esse aumento da resistência vascular periférica. Hipertensivo, antihipertensivo. É um exemplo de pressão arterial. Inclusive, esse modelo ajuda até a gente a entender o que causa base o cara pode desenvolver uma hipertensão arterial sistêmica. Exemplo, se eu pensar no paciente senil, é comum ele ter um processo conhecido como arteriosclerose. Arteriosclerose. Cuidado que não é aterosclerose. A aterosclerose é placa de ateroma. Arteriosclerose é o quê? A veia fica dura. A complacência, né, ele vai perder a complacência. Então eu tenho uma veia mais dura, né, veia esclerosada. Então, é óbvio que isso vai fazer o quê? Aumenta a resistência vascular periférica. Então é muito comum a hipertensão arterial no idoso ser acometida por conta do aumento da resistência vascular periférica. Não significa dizer que é o único caso de hipertensão relacionada a uma pessoa senil. Não é isso. Mas existe uma grande incidência, né, vinculada a esse tipo de problema. Então, repara, eu já posso começar a pensar aqui para um cara desse, ou controlando ali o débito dele, talvez reduzindo um pouquinho para poder contrabalancear, dependendo do grau que isso estiver acometendo ele, ou, meu irmão, ir lá no vaso e vasodilatar aquele troço a todo custo. Fazer um bom vasodilatador, que vai contrabalancear o processo patológico dele. Pronto, para ter a pressão. Tranquilo? A outra coisa que a gente tem que entender, antes também de falar de mecanismo, é o seguinte, cara, não vá pensando também que
tudo está vinculado exclusivamente à modulação química. Tratar a pressão arterial sistêmica, ela não é unicamente vinculada ao químico. Às vezes o químico é indispensável. Por exemplo, o paciente que tem um agravamento já hipertensivo, ele vai ser, entre aspas, tá? Refém do medicamento pro resto da vida dele. Mas não é isolado. Então não adianta o cara tomar um antihipertensivo se ele não corrigir outros hábitos na vida dele. Certo? Então, não é assim, tomou Doril, a dor sumiu. Né? Não é nessa vibe. Ele vai precisar do medicamento, às vezes mais de um, mas ele vai ter que fazer correções em outros níveis da atenção da vida dele. Entendeu? Então também isso não é farmacologia de uma forma geral, não é só para hipertensão arterial sistêmica, mas só para a gente poder entender nesse sentido. Tá? E aí a gente pode começar, de novo, né, a botar aqui, ó, palavrinhas interessantes. Frequência cardíaca. Quem controla a frequência cardíaca? Você fala comigo, tá trabalhando com a cara ali, ó. Aguento mais falar isso o tempo inteiro, é chato, ele repete, tu também. Repete, tu também, tu também, meu grande amigo, todos eles ali, ó. Quem controla a frequência cardíaca? Qual é o sistema que controla isso? Então aqui, ó, na frequência cardíaca eu tenho meu sistema nervoso simpático. Posso colocar assim? Na frequência eu posso colocar sistema nervoso parasimpático. Aonde eu quero chegar? Tu tem que lembrar da fisiologia cardíaca. Por quê? Em termos de condução eletrofisiológica para aumentar batimento, os dois têm um papel. Eu tenho centros colinérgicos e adrenérgicos para controlar isso. Agora, em estímulos propagatórios para estimular a contração, olha lá, majoritariamente é quem aqui? Sistema nervoso simpático. E as catecolaminas, né? Obviamente, não necessariamente só a nórade. Tranquilo? Muda, né? Mas bacana, a gente está chegando lá. Aí vem pra cá, tônus venoso. Tem hormônios, o que mais? Eu vou até colocar, o tônus venoso a gente pode pensar muito nas catecolaminas. Hormônios. Se a gente pensar também em relaxamento e contração, entra de novo quem? Sistema nervoso simpático. Vamos para cá. Retenção urinária. Quem pode aumentar a retenção urinária? Opa, beleza. ADH. O que mais? Vou botar setinha para cima, né? ADH aumenta. Antidiurético ou vasopressino, né? Vou colocar um, mas eu queria que vocês, galera que já foram minhas ovelhas, hein? Vou botar assim, ó. Sistema nervoso simpático. A aula passada eu falei de questão de prova, vou falar hoje de novo. Por que o simpático pode aumentar a retenção de sódio e água? Força. Não desista. Estão tímidos, não movimentos. A galera, chega uma hora que a galera tá ali, tá ficcionada, tá lenta, tá participando, etc. Mas aí tu tá ali, né? Um tempo já, né? Igual aquele predador na lebre ali, tá ali. Aí daqui a pouco o ritmo cai um pouquinho, já tá um pouco mais gelado, já faz esse barulhinho do ato, dá aquela. Aí tu vê que o cara tá assim, tá fixo, mas tá meio. Cara, eu não sei parar de falar que eu vou. Mas vou rapidinho, ele não vai nem ver. O dia inteiro na faculdade. E aí? Bota no Renatinho aí. O sistema nervoso simpático ele participa dessa questão de retenção de sódio por causa do sistema renina, angiotensina e aldosterona. Por quê? Existe receptor, o receptor está lá. Beta 1 está localizado também nas células justaglomerulares, ou seja, esse receptor responde à catecolamina, estimula a produção de renina, renina converte angiotensinogênio em angiotensina 1 e a ECA angiotensina 1 e angiotensina 2.
Ou seja, o que vai acontecer com a minha retenção de sódio de água? Vai aumentar ou vai diminuir? Se estimula o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então aqui, entendeu por que o sistema nervoso simpático está relacionado a isso? Então, se eu falei disso, eu tenho que falar que é aldosterona aqui. Daqui a pouco eu lembro dessa vibe. Tá? E se você quiser um pouquinho mais além, os hormônios natriuréticos, eles fazem o contrário, eles diminuem. Falei tudo que aumenta, né? Esse cara diminui. Tranquilo? Só para você não perder a pegada, coloca aqui embaixo, não sei se vai dar. Vamos tentar. Coloca aqui, ó. Você lembra? Então é só para a gente lembrar o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tranquilo? Então eu tenho aqui, ó, angiotensinogênio. O angiotensinogênio ele vai ser convertido em angiotensina 1. Angiotensina 1 vai ser convertido em angiotensina 2. E qual é o papel da angiotensina 2? A angiotensina 2 é um potente vasoconstrictor e ele também faz o que? A angiotensina 2 tem dois papéis. Ela faz vasoconstrição e ela também estimula o quê? Ela aumenta a liberação de aldosterona. O que a aldosterona faz? Ela aumenta a reabsorção. Adivinha? Perfeito. Sódio. Então fica aqui você sabia, um tininho, só para contribuir com esse. E aí o que eu falei, o sistema nervoso simpático, ele estimula essas células juxtaglomerulares a liberar a renina. Faltou colocar as enzimas, né? Angiotensinogênio para a angiotensina 1 é a renina. É ela que eu falei que é estimulada pelo sistema nervoso simpático. Tranquilo? E da angiotensina 1 para a angiotensina 2 eu tenho outra enzima que é chamada de ECA. O que a ECA faz? Enzima conversora da angiotensina. Ela converte 1 e 2. Tranquilo? Então ela está ali bonitinho, colocada também. Tranquilo? Quando a gente pensa nos moduladores locais, mas a gente estava circulando também de uma forma ou de outra, eu posso pensar em outros caras aqui. Exemplo, posso pensar em óxido nítrico. O óxido nítrico vai, o que vocês acham? Aumenta ou diminui a resistência vascular periférica? Vocês estão assim, ó. Eu não sei se tem um aumento antes. Aumenta ou diminui. O que o óxido nítrico faz? Então ele aumenta ou diminui a resistência vascular periférica? Diminui. Tranquilo? Eu posso fazer o gero, me julgando teu irmão e abre o olho. Eu posso louvar e dar aula. Bota isso na tua cabeça. Não preciso. Porque a galera, é muito engraçado tu ver o cérebro, porque o cérebro, né? Ele tá esperando uma evolutiva, mas ele tá ali, não, pô, tu fica, né? Não é possível. Achei que estava entendendo, tá? Então, o óxido nítrico diminui, né? A resistência vascular periférica. Uma situação que pode diminuir. Outra, que é muito comum, principalmente em lesão de endotélio, tá? A prostaciclina. Também diminui. Pode diminuir. Outra que vai, aí no caso vai aumentar. Quem pode aumentar? Vamos pegar ela aqui, ó. A angiotensina 2 é um potente vasoconstrictor. Então aqui a angiotensina 2. Ela é local? A angiotensina 2. Eu ia trocar, né? Ela, na verdade, o local está no meio, gente. Tá certo. É circulante, sim. Lembra que eu comecei falando do local, depois troquei? Não troquei a palavra, deixei de hoje, não troquei errado. Beleza? Tranquilo? A angiotensina 2, tá? Não é nem por ela não, é por outros aqui.
A angiotensina 2, ela vai participar, eu vou chamar ela só de AT2, tá? Não vou poder chamar de AT2, depois eu vou explicar por que não vou chamar, vou escrever mesmo. Angiotensina 2 também pode funcionar aqui, tá? O que pode acontecer também, senhores, em relação a essa... em relação à inervação direta, quem controla direta aqui também? Sistema nervoso simpático. Mais especificamente, eu vou colocar o quê? Receptores alfa-1 adrenérgicos. Quando a gente pensa em modulação periférica, alfa-1. Tá? E alfa-1 faz o quê? Vasodilatação ou vasoconstricção? Periférica. O que a adrenalina faz com os vasinhos periféricos? Contrai ou relaxa? Contrai. Então, se ele é contrário, o que vai acontecer com a resistência vascular? Eu acho que agora dá para a gente começar a falar de farmacologia. Repara, a gente tem que fazer esse resgate todo para olhar como é que funciona o corpo e aí a gente começa a entender minimamente como é que a gente pode funcionar. Repara, vou fazer aquela brincadeira. Se eu retenho mais sódio e água, o que vai acontecer com o volume intravascular? Aumenta. Se aumenta o volume intravascular, acontece o que com a pré-carga? Aumenta. Se aumenta a pré-carga, acontece o que com o volume sistólico? Aumenta. Acontece o que com o débito cardíaco? Aumenta. E a pressão arterial? Aumenta. Ela pode ser contrabalanceada. Ok, mas a ideia é aumentou para depois ter alguma resposta de balancear. Tranquilo? Mas eu posso ir para o outro. Ó. Se o meu tônus venoso apertar, o que vai acontecer com a pré-carga? Aumenta. Se aumentar a pré-carga, volume sistólico, débito cardíaco, pressão arterial. Tranquilo? Se a minha frequência cardíaca aumentar, o que pode acontecer? Pode aumentar o débito cardíaco, pressão arterial. Tranquilo? Por outro lado, se eu tiver mais vasoconstricção, aumenta a resistência vascular periférica, que pode aumentar a pressão arterial. Sacou? Ou eu posso relaxar o meu vaso com dilatadores. Tudo natural, né? Não falei de nenhum cara aqui que é o medicamento. Né? Isso vai reduzir a minha resistência vascular periférica, consequentemente a minha pressão arterial diminui. Então, se a gente conhece tudo isso, para uma aula assim mais não passando, tem aí quase todos os mecanismos de antihipertensivos. Vamos começar pelo mais fácil. Inclusive é o nosso segundo tema, vou projetar aqui algumas coisas sobre eles. Posso trabalhar como para poder reduzir a pressão do paciente? É o segundo tema da aula. Pode aumentar. Falam que diminui a resistência vascular periférica, aumenta tudo. Eu posso usar tudo isso. Eu queria só pegar. Hoje a gente vai falar sobre o quê? Qual é a proposta hoje? Antihipertensivo e. Que é um antihipertensivo, sacou? É que ele pode ser usado para outras coisas também. Sacou? Aonde vocês acham que o diurético vai entrar aqui? Não, mandei ninguém calar a boca não, gente. Aí todo mundo achou que eu tava mandando calar a boca, ninguém pegou minha piada. Não, era um barulho de xixizinho. Diurético. O diurético ele pode, através da interrupção e recaptação de sódio lá no tubo contorcido distal, diminuir o sódio, retornando. Consequentemente, a retenção só de água diminui. Se isso diminui, eu vou urinar mais, o volume vai acontecer com o volume. Aumentar ou diminuir? Vai diminuir. E se eu diminuo o volume, o que vai acontecer com a pré-carga? Vai diminuir. E se a pré-carga diminuir, o volume sistólico fica como? Menor. E se ela ficar menor, como é que fica o débito? Ainda menor. E se diminuir o débito, o que acontece com a pressão? Diurético. Ah, Maurício, mas eu não quero usar tiazídico, eu quero usar de alça. Beleza. O de alça também vai diminuir a recaptação só de água. E, consequentemente, menos líquido. Menos líquido. Todo o caminho que eu acabei de falar aqui. Ah, meus pacientes têm perda significativa. Porque se eu tenho muita diminuição de reabsorção de sódio, eu acabo perdendo muito potássio. Isso é normal. É um efeito colateral, inclusive. Então, eu posso tomar os diuréticos poupadores de potássio. Mas a ideia é a mesma. É o quê? Diminuir a retenção de água, diminuir o volume intravascular, diminuir a pré-carga, diminuir o volume de história, diminuir o débito cardíaco. Então, é um alvo interessante. Diurético. Tem vários tipos de diuréticos, mas é um alvo interessante para tratar a pressão. Depois a gente vai tirar aqui, vou projetar e vou falar só um pouquinho dele. Eu fiz um material assim rapidinho, para a gente poder olhar os principais objetivos dos diuréticos. Não só para a pressão arterial. Tranquilo? Beleza?
Bem, eu também posso olhar para cá, ó. Como é que eu posso atuar aqui? Para pressão arterial. Então, se eu posso diminuir a frequência, como é que eu poderia fazer isso atuando pelo sistema nervoso simpático? Antagonistas. Antagonistas do quê? Adoro, vocês adoram lembrar disso. Antagonistas. O que é antagonistas? Isso, beta adrenérgico. Qual é o nome desses antagonistas? Como é que a gente chama antagonistas de beta adrenérgico? Isso aqui que a gente chama de beta bloqueadores. Bem, se eu tomar aqui o beta bloqueador, o que vai acontecer com a frequência cardíaca? Se diminuir a frequência cardíaca, vai acontecer o que com o débito cardíaco? O que vai acontecer com a pressão arterial? Eu não estou dizendo que vai ser o primeiro de escolha, eu estou dizendo possibilidade. Possibilidade. Tranquilo? Contratilidade aqui. Aqui. O que a gente pode fazer do sistema nervoso central? Repara que aqui eu posso usar os dois, né? Um beta bloqueador ele pode acabar atuando nas duas frentes, né? É simpático, então ele pode atuar aqui, pode atuar aqui. E vai atuar no tônus. Pode atuar no tônus também. Tranquilo? O beta-bloqueador ele só trabalha na inotropia, numa cronotropia? Ou nos dois? Não, beta-bloqueador ele pode atuar nos dois. Tanto na crono quanto Na frequência. Tanto que uma coisa curiosa no beta-bloqueador, e é comum, se você, sei lá, se você tiver, conhecer alguém que toma beta-bloqueador e for treinar com essa pessoa, você vai ver que a frequência dela fica lá embaixo. Ela bate, a frequência fica lá embaixo, seguradinha. Lógico, ele vai ter algumas limitações no sentido da proposta do treino, mas você vai medir o pulso dele, está 90. Vai medir o teu 150, baforido. Ó, eu vou mudar uma coisinha aqui. Eu fui no ritmo, mas não entra aqui não. Por que não entra aqui? Vocês não gostam de receptores, né? Vocês vão ter... Por que não pode entrar no tom? Eu entendi, tá? Vocês foram lá super bem. Isso não é uma crítica, é só para a gente poder pensar. Receptores importam. Mais vidas importam, mais receptores importam. Repara só comigo aqui. Quem está lá localizado na musculatura cardíaca? Qual é o tipo de receptor lá? Beta qual? Beta 1. Beta 1 ele é um tipo de receptor. E aí vocês vão adorar quando eu falar isso, eu sempre falo isso, que eu quero falar de algo específico, não se acha nada. Mas ele é um receptor acoplado à proteína G do tipo GS. Proteínas G do tipo GS. Nessa conjuntura de musculatura, vai propor fazer o quê? Nesse caso, beta 1, GS vai estimular a frequência, vai estimular a contração. Então, claro, se você bloquear o estímulo beta 1, ele vai reduzir. Só que, se você parar para pensar, olha como é que é inteligente. Se a adrenalina aumenta a frequência cardíaca, significa dizer que ele está aumentando a quantidade de vezes que o coração bate, e no caso do sistema nervoso simpático, ele está injetando mais sangue para fora, certo? Então, a gente está falando de precário, não está? A gente está falando da galera que está recebendo esse sangue que está sendo injetado pelo coração. Quem é a modulação simpática que está aqui? Se eu botei aqui, tem. O receptor é beta 1? Não. Ele é beta o quê? Beta 2. E aí, beta 2 tem uma proposta diferente. Sacou? Beta 2, ele vai ter uma proposta de relaxamento da musculatura. Tranquilo? E faz sentido, não faz? Porque se a adrenalina aumenta a frequência cardíaca e ela vai fazer com que o sangue saia mais violentamente desse coração, o vaso que está recebendo esse sangue tem que contrair ou tem que relaxar? Então, tem que relaxar. Então, a mesma adrenalina que sinalizou para aumentar a frequência cardíaca e aumentar a força de contração, estimulou o vaso que está recebendo esse sangue que está saindo do coração, relaxando a musculatura lisa. Deu para entender? Porque se não fosse assim, se fosse tudo
contração, ou seja, eu teria a contração da musculatura lisa, o que poderia acontecer? Pô, a pré-carga é altíssima. Sacou? E não é. Isso acontece também aonde? Inteligente também pensar nisso. Músculo. Você está aumentando a frequência cardíaca, o sangue tem que entrar, ele tem que perfundir os músculos. Você está falando do seu estado de muito fluido. Então, também é um local onde você vai ter vasodilatação. Pulmão, beta 2 já é, né? E o pulmão, no caso, faz o quê? Relaxa a musculatura dos brônquios para você poder fazer o quê? Trocar mais oxigênio. Entendeu? Mesmo? Foi? É por isso que eu tirei ela dali. Tá? Contratilidade, a gente está falando do sistema nervoso simpático, mas o que é importante para a gente poder contrair? A gente lembrar de um músculo, de uma forma geral. Qual é um elemento que é muito importante? Cálcio. Então aqui o que pode entrar? Isso. A gente chama aqui de BCC. O que são os BCCs? Bloqueadores dos canais de cálcio. Tem menos cálcio, contrai menos. Foi? Tá dando para entender, gente? Tá aí? Repara que a gente já falou aqui, ó. Beta-bloqueadores, bloqueadores dos canais de cálcio, diuréticos. Um para outro. Eu posso chegar aqui, ó, e estimular demais esses caras aqui, ó. Eu posso ter um cara que estimula muito a produção de óxido nítrico. Quem são os caras que estimulam muito? Que vão acabar sendo convertidos em óxido nítrico? Na nomenclatura de antipertensivos são chamados de nitratos. Exemplos de nitratos, senhores. Aqui eu poderia ter posto exemplo, né? Propanolol, atenolol, tá? Verapamil. E aqui? Nitroprusiato de sódio, tridil, isordil, todos esses caras são nitratos. O próprio sildenafil. Você sabe o que é o sildenafil? Todo mundo sabe, mas não sabe por esse nome, né? Tadinho, fui esquecido. É azul. O que é a pílula azulzinha? Viagra. Viagra é um nitrato, não é um clássico, mas ele é um nitrato. E ele é proposto, no seu primeiro momento, como antipertensivo. Só que ele tinha um efeito colateral esquisito. A pessoa diminuía lá a pressão e falava, está um pouco melhor hoje. Os pássaros cantam, Solange veio aqui hoje. É isso, Solange. De repente, está com essa pressão. Então, esse efeito colateral, que não foi nada pouco representativo, começou a chamar a atenção da indústria, e aí você teve uma realocação da proposta farmacêutica. Ainda usam para Usa? RN. Usa? Eu vi na época que fazia estágio na maternidade, usavam. Alguns médicos ainda usam, algumas mulheres usam também. O exército usa. O exército usa. Isso aqui usa esse desafio mesmo. Pela pátria, precisa. Pela família. Pela família. Então, entenderam? Vasodilatação. E aí dá para entender por que aqueles filmes sempre exploram essa situação, né? Tipo, o cara tá lá infartando, aí a pessoa pergunta, você tomou alguma coisa? O cara se sente super ofendido, né? Não, pô, eu não dou conta, porque tem essa coisa do macho alfa, né? Um negócio, né? Não, às vezes pode ser até uma pessoa mais jovem, né? Mas quando é uma pessoa mais velha, é normal você chegar e sempre não para os dois casos, tá? Hoje em dia a galera é sem freios, né? Há 18 anos vou tomar um sildenafil. Caraca, 18 anos. Mas enfim, aqui qual é o impacto disso? Por que é importante saber disso? Na hora lá da urgência e emergência. Se ele usou, muita gente acha que o sildenafil vai causar um infarto, propriamente dito, né? Mas se ele é um vasodilatador, ele não deveria causar um infarto. Claro, mesmo. Ele tem um efeito colateral, mas ele faz vasodilatação. Então por que ele leva ao infarto? Entende? Só que assim, ele tem uma proposta, né? É a proposta de você ter uma melhor performance sexual. Claro que isso, para uma pessoa que tem dificuldade de ereção, é uma coisa, né?
Para uma pessoa que não tem, é meio redundante, ele só vai aumentar realmente a performance dele, porque vai ficar ereto lá por mais tempo, etc, etc. Mas para o cara que está usando lá o sildenafil e ele está se sentindo super bonzão, ele geralmente vai fazer o quê? Vai buscar alguém mais jovem que ele. Qual o problema disso? Aumento da atividade. Aumento de uma performance que ele não tem mais. E aí o vovô garoto, tomando lá, vou virar para 1000, lá com seus, sei lá, 60 e poucos anos, Quer mostrar serviço? quer mostrar serviço. Aí vai lá encontrar uma pedra preciosa, Gertrude, de 20. Gertrude é o nome de uma pessoa de 20 anos, com certeza. E aí Gertrude, de 20 anos, vai destruir esse senhor garoto. E aí as atividades, de uma forma geral, podem sobrecarregar ele. Ele levar, ele, óbvio que ele tem outras coisas, mas ele leva, pode deflagrar, se desdobrar no infarto. Então não é o Viagra em si que está causando o infarto, é que está botando o vovô garoto para se sentir o imortal. E pode startar um processo, por exemplo, ele já pode ter uma gina instável, aí rompe placa de ateroma, vira um processo agudo, entendeu? Por quê? Porque o cara está lá e não vai novinho, entendeu? Deu para entender isso? Então não é o Viagra em si que vai acometer o coração. Isso vale também para os mais novinhos, mas aí é por outra perspectiva, né? Imagina, o cara é lá numa performance alucinada e ele tem alguma doença de base, algum problema cardíaco, pode ter lá o seu mal súbito. Sacou? Então não é para a gente correlacionar nesse sentido. Mas, por que a gente tem que perguntar se o cara tomou alguma coisa na urgência e emergência? Porque uma das medidas de protocolo é o quê? É fazer nitrato. Colocar o isodil lá para o paciente. Então repara, se você vai fazer um vasodilatador e o paciente já tomou um vasodilatador, o médico tem que saber para evitar que aconteça o quê? Uma hipotensão. Então você imagina se ele está tendo já um infarto agudo do miocárdio, ou, bem, enfim, seja uma síndrome coronariana aguda. Pode ser uma síndrome coronariana aguda vinculada a uma insuficiência cardíaca severa. E tu vai fazer uma vasodilatação, o cara vai fazer hipovolemia e vai parar. Ele vai ter um choque cardíaco. Entendeu? Então você tem que perguntar para o cara. É muito comum, os filmes exploram muito isso, né? O cara tá lá, deitadão, não tomei nada, fica lá, não, tá bom, é que eu tô botando medicamento agora, se realmente você tivesse tomado alguma coisa, você vai morrer. Aí o cara começa a puxar tudo, tirar tudo, etc. Eles sempre exploram nesse sentido, é sempre essa mesma babaquice, os caras puxando desesperado lá o acesso para evitar entrar em contato com o medicamento. Mas é por isso, tá? A gente pode trabalhar aqui também, ó, aqui tem um algo bom, hein? Olha aqui. Se alfa-1 estimula a vasoconstricção, eu posso ter quem? Antagonistas, alfa-1 adrenérgica. Fenilefrina, por exemplo, antagoniza alfa-1. Diminuição da resistência vascular periférica, diminui a pressão. Tranquilo? A gente pode olhar aqui também, olha só. Quem é um menininho que estimula muito a produção de um modulador de vasoconstricção e aumento de aldosterona aqui? Não é ECA? Eu posso fazer o quê? O que eu posso fazer aqui? Inibir a ECA. A gente vai chamar isso aqui de quê? IECA. Quem são os IECAs? Inibidores. Simples assim. Exemplo, captopril, enalapril. Tranquilo? Mas, a angiotensina 2 é um potente vasoconstrictor e ele atua nos receptores espalhados pelos vasos sanguíneos do corpo. A angiotensina 2 tem um receptor chamado AT2. É muito doido, né? Porque, enfim, é a mesma sigla de AT2, então parece que é a angiotensina 2, né? Por isso que eu tomei cuidado na hora de abreviar. O que eu posso fazer aqui nos quadros de angiotensina 2? Eu posso tomar o quê? Os antagonistas, os receptores, de AT2. Beleza? Mas Maurício, isso aí, Fala aí. o cara quando tá já, o cara já tá muito na merda, né? Antagonista de receptores AT2? É. Não, medicamento super vagaba. Losartano e potássio.
Pô, mas por que você, se você já pode inibir a ECA, por que você vai inibir essa? Boa pergunta. Cara, isso é muito importante na farmacologia, tá? Eu estou dando um overview de várias coisas ao mesmo tempo, tá? Mas a conduta para o paciente vai depender muito da clínica dele. Vamos pensar aqui comigo, assim, se é um cara, tá, que está fazendo hipertensão, mas você consegue controlar a dieta e ter uma boa adesão à sua proposta terapêutica, claro, eu posso começar com o IECA. Problema. Diurético, linha de base, tratamento para hipertensão. Tiazídicos. Cara, vai lá, faz um xixizinho a mais, controla bonitinho, tá tudo certo. Pô, tá perdendo muito potássio. Você tem que tentar corrigir isso. Tenta corrigir com dieta, continua. A pressão não diminui. Aí você vai começando a aumentar a escala e os alvos possíveis. Entendeu? Diurético, nesse sentido, ele é sempre uma boa proposta para diminuir o volume. Mas ali naquele caso ali, você tem uma ordem para usar, você primeiro usa ECA? Pode, sim. Você tem os protocolos. Você vai testando isso no paciente. Isso vai depender também do grau de hipertensão que ele esteja. Tá? Então, foi nessa... Não, se o cara está realmente, assim, sei lá, 180 por 130, você já vai pensar, de fato, em atuar ali, reduzindo a vasoconstricção periférica. Isso vai depender muito do paciente. Tá? Mas uma coisa importante é colocar, efeitos colaterais, interessante, a gente pode, já falei de alguns efeitos colaterais dos diuréticos, né? Perde íons, né? Eletrodos, etc. Aqui, eletrodos não, íons mesmo. Inibidores da ECA, ele tem um problema que a ECA também era capaz de converter a bradicinina, né? A bradicinina. Então o que acontece? A bradicinina, ela nos pulmões, o principal local, né, que você encontra a ECA, são os pulmões. Ela não está só restrita a esse tecido, mas é lá que eu tenho conversão majoritária de angiotensina 1 para angiotensina 2, que cai na conexão 1. Tá? A bradicinina, ela estimula, por ser um fator inflamatório, controlado por ECA, beleza? Se você retirar a ECA e inibir a ECA, o que vai acontecer? Você vai aumentar a bradicinina. O que pode acontecer em termos do tecido pulmonar? Irrita e a pessoa começa a tossir. Então, tosse é um dos principais efeitos colaterais dos inibidores da ECA. Então, repara, às vezes o cara está tomando Abril de boa, remédio barato, consegue na farmácia popular, tranquila, mas o cara não está se adequando. Tosse muito, vai trocar o medicamento, vai substituir por outro mecanismo, entendeu? Esse é um efeito colateral. Você pode pensar também nos antagonistas adrenérgicos, os efeitos são os mesmos. Repara, se você pensar no não seletivo, você vai ter acometimento pulmonar, que beta-2 também faz broncodilatação. Se você pensar num antagonista beta-1, você vai ter uma correlação mais para beta-1. No final, são vários jeitos diferentes de tratar a coisa, dependendo de como o paciente vai se adequar. Isso. Beleza? Só de Bobs aqui, ó. A gente falou, vou só contar quantas classes aqui. Ó, uma classe, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tranquilo? Eu ainda posso fazer o seguinte, né? Não para por aí não. Lembra, a ideia aqui era fazer uma visão geral. Daqui são os grandes principais, assim, tá? Mas, por exemplo, eu posso também usar antagonistas alfa-2 adrenérgicos, só que ele já é mais central. Ele bloqueia o sistema nervoso central. Alfa-2 ele é um receptor GI, de inibição. Você pode fazer uma redução significativa da pressão arterial sistêmica. Você botou em 7, 7. Botei 2,7? Não, botou 7, eu que falei 7 vezes, eu deixei. Qual que é? Você botou aí? Alfa-2, agonistas alfa-2. Tá, aí depois os alvos? bloqueadores de então. cálcio. Antagonistas beta-bloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio, diuréticos. Só de diuréticos se desdobra aí. Diuréticos de álcool, tiazídicos, osmolar, inibidores de anidrase carbônica. Eu ia te perguntar da anidrase. É isso. É porque como eu vou abrir aqui um quadrão de diuréticos, aí eu segurei. Tá. Mas, cara, seria mais.
Desculpa, perdão. Peguei. Não, eu só coloquei assim, bem geral. Bloqueadores os próprios beta-bloqueadores, seletivos e não seletivos. Por exemplo, carvedilol, que é uma droga mais bacana na proposta de modulação cardíaca, ele também tem ação alfa-1, entendeu? Antagonista alfa-1, né? Antagonista alfa-1, antagonista beta-1. Então, você tem os subprodutos disso aqui. Só que, de novo, repara, não fugiu de nada da fisiologia. Você entendeu como é que funciona, lembra e modula. Eu quero baixar a pressão, o objetivo é esse. Então eu posso reduzir a resistência vascular periférica. Como? Eu posso usar um antagonista alfa-1, eu posso usar os antagonistas de receptores AT2, até mesmo os inibidores da ECA entram aqui na resistência vascular periférica, concorda? Porque o inibidor da ECA, ele está relacionado com aumenta a aldosterona, aumenta a reabsorção do suor de água, mas vasoconstricção. Então, o inibidor da ECA, ele teria uma ação tanto aqui na retenção do suor de água, mas também na resistência vascular periférica. Reduziria também. São bons medicamentos. Tranquilo? Chama alguém. Foi. Leãozinho, tudo bem? Foi? Deu? Ficou confuso? Acho que assim dá. Não quero dar mais. Vamos falar um pouquinho só de diuréticos. A gente vai fazer um corte, entendeu? Vamos pegar só esses caras aqui, ó. Aí eu fiz um quadrinho aqui que eu acho que vai ficar bacana pra vocês verem. Pelo menos pra gente discutir assim, geralzão. Alguém vascaíno aí?